Quero falar com Joe Brown, nosso correspondente. Ele está conosco da Praça dos Reféns, em Tel Aviv, e sabemos que essa espera angustiante continua para as famílias dos 48 reféns que ainda estão em cativeiro. E o Fórum das Famílias dos Reféns enviou uma carta para Donald Trump, agradecendo ao presidente dos Estados Unidos da América pelos seus esforços para libertar os reféns e pedindo, na prática, Joe, que ele garanta o fechamento desse último acordo. O que mais você pode nos contar? Este é um dos vários apelos dos familiares dos reféns ao presidente Donald Trump, pois acreditam que só ele pode pressionar Benjamin Netanyahu a fechar um acordo, como vimos na ligação do Catar, com Trump e Netanyahu na linha, enquanto ele parecia pedir desculpas ao premier do Catar. Isso prova que só acontecerá se Trump pressionar Netanyahu a aceitar, mesmo contra a vontade. Eu me lembro que, na semana passada, quando ele foi questionado sobre o ataque do Catar, ele disse que isso não foi um erro, não foi uma falha, que isso foi para mostrar que o Hamas deveria ficar atento a Israel, que está disposto a atacar em qualquer lugar. Então, como Dan disse, se isso é realmente um pedido de desculpas dele ou se ele só está querendo dizer o que Trump quer ouvir para conseguir um acordo e continuar bem com Trump, isso ainda vamos ter que ver. Mas os familiares dos reféns, tenho certeza, eles realmente não se importam. Eles têm dito para mim e para você, Benita, também, nós conversamos com familiares de reféns dezenas de vezes nos últimos anos. Eles ouviram tantas vezes da mídia e do próprio Donald Trump que um acordo está próximo, que isso perdeu o significado para eles. Sempre que dizem que vai haver um acordo em 2 semanas, nós esperamos 2 semanas e nada acontece. Esperamos mais 2 semanas após Trump repetir isso e nada muda. Mas agora finalmente parece que algo está acontecendo em Washington, Distrito de Colômbia, neste momento entre o lado israelense e o lado do Hamas. E se um acordo pode ser anunciado quando Trump e Netanyahu falarem mais tarde esta noite, ainda resta saber. Mas é algo pelo qual as famílias vêm lutando há tanto tempo. E se Donald Trump finalmente subir naquele palco, ou até mesmo depois no Truth Social e disser que há um acordo que foi assinado, tenho certeza de que isso será um grande alívio para esses familiares, aqueles que têm parentes vivos em cativeiro, os 20 deles, os familiares de 2, sobre os quais há preocupações quanto à vida, e dos 26 que foram confirmados mortos em cativeiro. Tenho certeza de que todos eles suspirariam de alívio se um acordo fosse anunciado. E claro, aumentando ainda mais a espera angustiante, estão relatos como os mais recentes, em que o Hamas sugeriu ter perdido contato com os sequestradores de 2 dos reféns. Claro que não há como Israel confirmar se isso é realmente verdade ou se é apenas mais uma parte do cruel terror psicológico, uma estratégia que já vem sendo usada há quase 2 anos. Sim, vimos isso ontem e logo depois, o Fórum das Famílias dos Reféns divulgou outro comunicado pedindo a Netanyahu e ao ministro da Defesa, Israel Katz, que suspendessem as operações em Gaza para que o Hamas pudesse resgatar 2 reféns presos sob os escombros. Agora, se isso é apenas o Hamas mentindo por mentir para tentar fazer com que Israel, o público israelense, coloque ainda mais pressão sobre o primeiro-ministro para aceitar um acordo ou até mesmo pressionar Donald Trump para que ele faça Netanyahu aceitar o acordo antes que o tempo acabe, não podemos afirmar com certeza. Mas a probabilidade disso realmente ser o caso é muito duvidosa. Vimos isso quando Idan Alexander estava prestes a ser libertado há apenas alguns meses e o Hamas continuava dizendo que havia perdido contato com ele e depois divulgou vídeos dele dizendo que eles o haviam recuperado. Isso é algo que eles fazem, isso faz parte da tática deles e o fato de isso ter enfurecido o Fórum das Famílias a ponto de divulgar aquele comunicado ontem à noite mostra que esse tipo de tática de propaganda, essas técnicas funcionam. Eles fazem o público israelense sentir isso porque o público israelense tem esse tipo de relação parasocial com os reféns. Os familiares, é claro, querem seus entes queridos de volta. Então, no fim das contas, ao colocar pressão sobre o povo israelense para tomar uma posição, isso mostra que está funcionando. A correspondente Joana Brown, ao vivo da Praça dos Reféns em Tel Aviv. Muito obrigada pela atualização. Voltaremos a falar com a Joana, claro, nas próximas horas.